Após um crescimento avassalador de membros do satanismo no Brasil, uma pregação do padre exorcista Duarte Lara repercutiu fortemente e suas palavras sobre o tempo em que estamos vivendo têm despertado a atenção de milhares de fiéis. Se muitos imaginavam que o impacto espiritual jamais iria afetar na vida das pessoas, padre Duarte Lara fez revelações bombásticas que durante sua pregação levou muitas pessoas a refletirem profundamente sobre aquilo que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. Mas afinal, qual foi esse alerta tão sério que o padre Duarte Lara fez e por que suas palavras estão causando tanto impacto entre os católicos? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Depois de uma pregação que deixou milhares de pessoas profundamente preocupadas, padre Duarte Lara faz um grave alerta que pode mudar a maneira como muitos enxergam os acontecimentos dos nossos dias. Mas antes, para que você entenda melhor sobre o que está acontecendo, vejam essa inauguração da maior estátua do mundo dedicada ao diabo que foi construída no estado do Ceará. Louvado seja o diabo, abençoando a nação brasileira! Gente, vocês gostando ou não, a maior imagem do diabo no mundo está construída. E ela foi construída por mim, Mãe Rainha das Trevas, conhecida também como a feiticeira dos políticos. Ela foi construída aqui no Brasil, para ser mais exata, no estado do Ceará. E ela está aqui, ó, para abençoar toda a nação brasileira que tem fé, pois o diabo é bom. O diabo é maravilhoso e misericordioso. E se você tem dúvidas sobre a legalização dessa imagem, ela está completamente legalizada como manda a lei. Eu bem que queria, gente, estar com tempo para mim poder falar mais sobre o assunto com vocês. Mas nessa época, gente, é época de política. E na época de política, Mãe Rainha das Trevas, a mamãe bruxa, eu trabalho muito na magia negra. Mas logo, logo, eu venho trazer mais informações para vocês sobre o assunto. Axé! Agora, assista comigo até o final e vejam esse grave alerta que o padre Duarte Lara fez durante sua pregação. O vento e a nuvem nos são sinais do que está para acontecer em breve. E Jesus depois, triste, censura a sua geração, os seus conterrâneos. Hipócritas, como sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? O que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras? João Batista estava pregando já fazia alguns anos. Um homem de Deus. Estava pregando a conversão, estava pregando que o Messias está para chegar muito em breve. Muita gente acolheu a pregação de João Batista? Sim, graças a Deus. Mas muitas outras pessoas não fizeram caso. João Batista pregava, cumpriu-se o tempo, está chegando o Messias. E além da pregação de João Batista, havia também os profetas do Antigo Testamento, os outros profetas, que tinham falado do Messias e tinham dado indicações bem concretas. O Messias tinha que nascer da casa de Davi, tinha que nascer na cidade de Davi, Belém. E então, no povo de Israel, as expectativas da chegada do Messias eram grandes, mesmo antes da pregação de João Batista. Havia a profecia de Daniel, e alguns tinham feito os cálculos, o Messias está chegando. Mas outros viam as mesmas coisas acontecer, mas não enxergavam. Todos viam João Batista, alguns enxergavam nele um instrumento de Deus, como o próprio Jesus diz, o Elias que devia vir,
e outros não viam o instrumento de Deus. Então isso pode acontecer. Às vezes nós vemos, mas não enxergamos o que Deus está fazendo à frente dos nossos olhos. Jesus fala que vai voltar e também fala de alguns sinais que acompanham a sua segunda vinda, a sua chegada. Eu já preguei aqui em outros lugares sobre a vinda de Jesus e sobre esses sinais que se estão realizando nos nossos tempos. Tem pessoas mais céticas que dizem: padre, mas esses sinais sempre se realizam ao longo da história. E eu digo, sim, é verdade, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve pandemias, sempre houve homens que perseguiram a fé cristã, podemos dizer anticristos. É verdade, sim, é verdade. Mas eu acrescento, porém, hoje tem algumas coisas que são novas, únicas na história da salvação. E a principal, na minha opinião, esse é o sinal mais forte que Deus dá ao mundo, que a vinda de Jesus está para breve, se chama a apostasia geral, ou a apostasia dos cristãos. Sempre houve hereges, cristãos que perderam a fé, que deixaram de acreditar em algumas verdades de fé. Isso sempre aconteceu, padre? Sim, desde o início. Mas o que hoje vemos não é que alguns cristãos se desviam. Hoje o que vemos é que enormes quantidades de cristãos se naufragam na fé, perdem a fé, vivem sem fé. São batizados, fizeram a primeira comunhão, casaram na igreja, mas no fundo não têm uma relação pessoal com Jesus de Nazaré. E eu agora acrescento, não tem ainda, porque você me vai ajudar a mudar esse panorama. Mas é um drama. No outro dia, estava numa formação dos sacerdotes e o padre que fazia a colocação dizia que em Lisboa, capital de Portugal, Portugal é um país católico, digamos assim, sociologicamente, ou seja, tem muita gente batizada na Igreja Católica, não tem quase protestante em Portugal, só tem católico ou ateu, não tem mais nada. Então vamos dizer, 85%, 90% dos portugueses são batizados na Igreja Católica. Em Lisboa, desses 90%, só 4 vão à missa no domingo. 4%. 4. E desses 4, que são bem poucos já, eu diria que só uma pequena percentagem também se confessa. E também uma pequena percentagem, no fundo, reza. Pega na Bíblia, pega no terço. O que é que isso mostra? Mostra que aqueles que mantêm viva, os cristãos em Portugal, que mantêm viva a chama da fé, são uma pequena minoria. Uma pequeníssima minoria. E o que aconteceu? Aconteceu que a grande maioria dos batizados deixou apagar a chama da fé. E depois, quando vêm leis de aprovar o aborto, ou aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou aprovar os métodos de procriação artificial, quem vota a favor são esses batizados. Custa pensar nisso, mas é uma dura realidade. O que isso mostra é que estamos nos tempos de grande crise de fé. Aqui na Canção Nova não é tão evidente, porque todos nós temos fé, e no Brasil também não é tão evidente, porque o povo brasileiro é um povo religioso, graças a Deus. Mas a cultura onde nós vivemos é uma cultura muito agressiva contra a fé. Imagine que a sua fé é como se fosse uma planta, uma bonita rosa.
que você tem que cuidar, tem que dar água, tem que tomar sol para poder dar a sua flor, que é tão bonita, o seu perfume. Se faltar a água, o que vai acontecer para essa rosa? Se não houver sol. Então o que acontece hoje é que nós vivemos num ambiente social, numa cultura que se tornou global. Não é só o Brasil. O Brasil vê seriados feitos em outros países, vê filme feito nos cinemas feitos em outros países, ouve músicas feitas em outros países. Então tem uma cultura global, rede social, que é muito agressiva, que é como se fossem umas condições climatéricas muito desfavoráveis para a planta, para a sua rosa sobreviver. Teve tempos, algumas décadas atrás, isso foi um processo gradual. Foi um processo, eu diria, sobretudo dos últimos 300 anos, nos últimos 100, 60, mais acentuado. Mas havia tempos em que tudo puxava você para Deus. Seus pais rezavam em casa, não havia televisão, na escola se falava de Deus. Era um mundo muito diferente. E tudo isso passou, e agora uma das coisas que eu vejo mais tristes acontecer hoje é que já não é possível defender a inocência das crianças. Um pai católico que vai à missa, até pode ir na missa todos os dias, uma mãe reza o terço em casa, mas os seus filhos, por mais que ele não queira, vivem neste mundo. Então vão ter contato com tudo que esse mundo está oferecendo e que está envenenando as novas gerações. É muito triste. E hoje em dia isso acontece até do ponto de vista legal. Ou seja, o Estado impõe matérias obrigatórias na escola, por exemplo. Lá na Europa está acontecendo muito. Aqui no Brasil, penso que ainda não, mas temos que lutar e rezar. Tem aulas para crianças falando da ideologia de gênero. Criança pequena, 6 anos. Tem livro de escola obrigatório, dizendo que família pode ser homem com homem. Casamento para criança de 6 anos. E você é um pai católico, quer defender os seus filhos e ajudá-los a ir para o céu, e está lutando contra o Estado, contra as leis. E o problema é que vai para além do Estado. Por cima está as próprias Nações Unidas, os tratados internacionais, querendo codificar os chamados novos direitos humanos. No outro dia, minha avó me contou que falou com uma moça de talvez escola média, de talvez uns 15 anos, e ela perguntou se estava tudo bem lá na escola. Ela disse sim, mas tirando um rapaz que agora diz que é moça, e a escola permite que ele vá nos chuveiros das meninas para tomar banho depois do desporto. Em Portugal, na paróquia onde eu cresci, onde eu nasci. Então, eu penso que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Essa loucura que estamos vivendo, nesse grau, nunca aconteceu antes. E esse, como eu dizia, para mim é o maior sinal, essa perda da fé, essa corrupção dos costumes num sentido muito generalizado, é um sinal de que estamos nos fins dos tempos. Se você pegar a sua Bíblia, for ler as passagens dos evangelhos em que Jesus fala desses tempos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, você vai encontrar que Paulo diz que nos últimos tempos haverá isso, isso, isso e isso, e você depois compara com o que está acontecendo e você vê que esses sinais se estão realizando de uma maneira, como eu digo, que nunca antes aconteceu na história da humanidade. Infelizmente, outras coisas estranhas que acontecem no nosso mundo agora nos Estados Unidos, estão passando leis que criminalizam coisas muito boas, como por exemplo, rezar o terço. Já tem lugares em que passaram leis que se você for rezar o terço perto de uma clínica de aborto,
você pode ser condenado no tribunal. Veja a loucura do nosso mundo. O Estado paga para você matar o seu filho e põe na prisão quem quer rezar por você e pelo seu filho. Isso é loucura total. Está acontecendo, não é um dia vai acontecer. E o drama que eu vejo é que, com o passar dos anos, a coisa vai sempre piorando gradualmente. Piorando, piorando, piorando. Agora, as boas notícias. As boas notícias é que Deus nos ama tanto, 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 que suporta o mal, tolera o mal, permite o mal, mas só até um certo ponto. Chega um momento em que Deus diz: agora basta, chega, agora eu vou intervir e vou renovar esse mundo. E é isso que vai acontecer. Jesus, quando fala do fim dos tempos, e a Bíblia, a Sagrada Escritura, conta-nos estas coisas para nós nos prepararmos, porque vai ser um tempo de perseguição para os cristãos. Vai ser difícil manter viva a chama da fé. Quando vai ser difícil. Mas a boa notícia é: Deus nos vai defender e acompanhar, e a vitória é de Deus no final. E eu gosto muito daquela parábola que Jesus faz falando desses temas das virgens prudentes e imprudentes. Umas que tinham azeite e as outras que não tinham. E aqui tem uma mensagem importante para nós todos. Todas as 10 virgens, elas esperavam a vinda do Senhor. Mas umas foram imprudentes, foram negligentes, não tiveram cuidado, não se prepararam. Elas esperavam o noivo, elas queriam o noivo, mas por descuido, por negligência, não foi por maldade, não foi por não querer estar com o noivo. Não tinham azeite, e depois veio o noivo e a porta já não se abriu para elas. Então, qual é essa lição? A lição da vigilância. Jesus diz: cuidado, que temos que nos preparar. Quando você vir esses sinais, chegou o momento de fortalecer a sua fé. Estude, meu irmão. Medite na palavra de Deus. Frequente mais os sacramentos, mais oração. Todas as aparições de Nossa Senhora insiste muito na oração. Rezar, rezar, rezar. Sem oração, a sua lâmpada não tem o azeite. Você tem boas intenções, mas quando a perseguição chegar para os cristãos, você vai fugir. Você não vai aguentar. Se mantenha, se fortaleça a sua união com Jesus, pela oração, pelos sacramentos. Estude a Sagrada Escritura, reze a Sagrada Escritura, para não ser confundido. Vai haver muita confusão, vai vir uma religião mundial, que vai juntar todo mundo, que vai juntar cristão, budista, vai dizer que Jesus é um grande mestre, mas apenas um grande mestre. E você vai ter que responder: Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Jesus não é um simples homem. Vai vir a marca da besta, o chip, não sei se é um chip, marca para comprar e vender, que implica um ato de adoração ao anticristo. O problema da marca não é ser na mão, ou ser... O problema é que a marca implica idolatria. Você está seguindo um falso Messias, um falso Cristo. E vai ser difícil não entrar nessa jogada. Por quê? Porque se você não tiver para comer e o Estado disser para você: eu ofereço para você R$1.000 por semana, mas
vai ter que colocar a marca. Muita gente vai cair. Então, agora é o momento da oração mais intensa, de uma conversão mais profunda. Tem muita coisa na sua vida que ainda não está bem. Tem coisa que deve mudar. E você sabe que tem que mudar, mas se acomodou. Isso não é grave, padre. Se calhar não é grave, mas agora é o momento de uma conversão mais profunda na sua vida, de uma oração mais intensa, de um estudo mais sério, porque vão vir tempos difíceis, confusão. Eu acredito que dentro das famílias vai haver muita divisão. Uns vão seguir, outros não vai ser fácil. A boa notícia é, Jesus vai voltar para derrotar o anticristo e pôr um ponto final nessa bagunça que vemos por todo o mundo. Tem uma frase de São Paulo que o Danilo citou hoje de manhã, que penso que cai muito bem agora, desperta tu que dormes. Você pode cutucar aí o seu irmão do lado? Desperta tu que dormes, meu irmão. Abre o olho, olha os sinais. Abre o olho, olha os sinais. Você não está enxergando. Está vendo, mas não está enxergando. Jesus está voltando. Numa aparição em 2004, termino com isso, Jesus apareceu a uma senhora que está viva ainda e disse que esta geração, muitas pessoas desta geração, Jesus disse isso em 2004, faz 18 anos, esta geração, muitos desta geração verão a vinda gloriosa de Jesus. Não pense que vai demorar. Eu tenho muitos amigos meus que dizem: padre, tudo isso é verdade, mas eu penso que é um pouco mais para lá, vai demorar um pouquinho ainda. Não se engane, meu irmão. As coisas vão se complicar e se vão acelerar. Meus irmãos, diante desse grave acontecimento no Ceará e o grave alerta que o padre Duarte Lara fez, precisamos colocar na nossa consciência que precisamos urgentemente de uma conversão sincera na nossa vida. Mas aí você pode estar pensando: mas eu vou me converter por conta do medo? Bom, essa não é a forma perfeita de uma conversão, mas às vezes Deus nos concede a graça de despertar nossa consciência através dos sinais dos tempos, porque sabemos que nosso coração, além de ser acomodado, às vezes também é duro para acolher a mensagem do Evangelho. Agora eu te pergunto, você acha que estamos no fim dos tempos? O que você achou sobre essa inauguração da estátua do diabo lá no Ceará? Me fale aqui sua opinião nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!